Queridos irmãos e irmãs, boa noite, né? Boa noite. Que a paz do Pai e de Jesus, nosso irmão maior, permaneça com todos nós aqui presentes, encarnados e hoje desencarnados. Dia 1º, próximo passado, nós comemoramos o Dia Mundial da Paz, da Fraternidade Universal, não é isso? Então, nada melhor do que começar as doutrinárias deste ano da casa falando em fraternidade, conversando sobre fraternidade. Mas antes a gente gostaria de lembrar a essência da doutrina do Mestre. Jesus colocou como prioridade máxima em todos os seus ensinamentos o amor, seguido da instrução, né? A gente tem lá, né, no Consolador, lá no Prometido, Jesus nos dá os ensinamentos: espíritas, amai-vos em do primeiro, espíritas, instruí-vos em do segundo. A gente sempre pede permissão para ampliar. Irmãos somos todos, que nós vamos falar em fraternidade e ela é universal. Vamos nos amar. Irmãos somos todos, vamos nos instruir. A palavra fraternidade, ela vem do latim fraternitate. Olha, o que é que ela significa? Amor ao próximo. O que é que o amor ao próximo é para nós? O resumo das 9 leis que Moisés recebe, que a primeira é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas as outras 9 é amar o próximo como a si mesmo. Então, fraternidade, só aqui já entendi o que é ser fraterno. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais. E aqui diz, né? União ou convivência, né? Significa amor ao próprio, união ou convivência, como de irmãos. Por que como de irmãos e não como irmãos? Porque nós sabemos que nós temos irmãos de sangue, que nós temos diferenças. Por quê? Porque é nos nossos lados que a gente vem para ajustar as nossas diferenças. Então elas existem. Às vezes você diz: esse meu amigo é muito mais meu amigo do que meu irmão. Não está dizendo nada demais, mas não te isenta da responsabilidade que você tem para com ele e ele com você. Então é bom, por isso que é de irmãos. Vamos dar uma viajada no tempo para a gente entender como existe uma distorção muito grande, inclusive até os dias de hoje, infelizmente, do que seja a fraternidade, a essência, esse amor próximo. Nós vamos lá na Revolução Francesa, um fato importantíssimo que foi a partir dela que nós entramos na idade contemporânea. 10 anos, 79 a 89, 1879, que começou com a queda da Bastilha. O que estava acontecendo ali daquela revolução? O que estava... Para a gente entender como existem distorções. Olha lá. O que estava acontecendo? Existia um abuso muito grande por causa das autoridades e das autoridades eclesiásticas daquela época. Eu sempre gosto de citar daquela época, porque nós não podemos, em hipótese alguma, apontar o dedo para ninguém, até porque a gente não sabe se a gente não estava lá, cara. Quantos anos nós temos? Qual é a minha idade espiritual? Né? Um recém-nascido, meu neto, minha netinha, que linda, meu bebezinho, a gente tem 6 vezes a sua idade. Entende? Então, porque fulano jogou pedra na cruz, você não estava junto, cara? Quem garante que não? Entende como é que é? Então, por isso Jesus nos chama a atenção com relação à importância da reconciliação, né? Mas aí o que é que aconteceu com os franceses? Eles se mobilizaram e principalmente, né, fortalecidos, né, na tríade de Jean-Jacques Rousseau, que muitos não sabem, que além de ser filósofo, ele era um teórico político, histórico, escritor e compositor. Eu não sabia disso. Então,
com a tríade liberté, égalité, fraternité, ou seja, liberdade, igualdade, fraternidade, eles começaram uma revolução. Qual era o pensamento dos nossos irmãos franceses da época? Mais uma vez eu lembro, porque essa vez não estava lá, hein? Bom, nós estamos sendo oprimidos. Estamos sendo oprimidos. Se nós conseguirmos acabar com a opressão, nós vamos livres, nós vamos conseguir ser iguais e ser... Aliás, nós livres, nós vamos ser iguais e aí vamos ser fraternos. Como assim? Eu não entendi. Então você vai ser livre, aí quando você estiver livre da opressão, você vai ser igual, e aí sendo igual você vai ser livre. Mas livre de quê? Esse é importante. Aqui tem uma inversão muito grande, sabe por quê? A história, quem conhece a história da Revolução Francesa sabe que esses que fizeram a Revolução e foram para o topo e começaram a comandar, fizeram coisas piores do que estava sendo feito com eles. Então cadê a fraternidade? Cadê a igualdade? Essa é a pergunta. Qual é a resposta que nós teríamos? Só uma doutrina como a nossa, espírita, cristã, que vai nos abrir os olhos e nos mostrar que essas palavras, não podemos dizer que não são palavras fortes, mas elas têm que ser entendidas e colocadas na ordem exata. Impossível buscar igualdade sem antes ser fraterno. Impossível ser livre sem ser fraterno e igual. Mas que igualdade é essa? Material? De jeito nenhum. Pega toda a fortuna do mundo, divide igualzinho para cada um. Em um ano, vai ter o cara que não tem mais nada, o cara que tem 1000 vezes que ele tem e o outro que tem mais ou menos. Por quê? Porque as aptidões são diferentes. Agora, que igualdade é essa? Moral. Essa é a igualdade. Isso é que a fraternidade vai nos trazer, igualdade moral, que é o nosso grande objetivo no planeta, evoluir moralmente. A Joana diz, a evolução é imperativa, a Joana Inês fala. Não vai ter uma criatura nesse planeta que não vai evoluir, nos dois planos. Na pior das hipóteses, o cara estaciona até acordar. Mas aí todos aqueles que estavam com ele estavam dispersos, estão lá na frente. Então é interessante a gente entender isso aí. Como é que ficaria dentro da ótica espírita cristã? Fraternidade, nos vendo como irmãos, igualdade com equidade, importante essa palavra, pessoal, porque se não for com equidade, você não está buscando a igualdade moral. E aí sim, liberdade. O que é equidade? Equidade é você está na mesma condição para todos iguais. Por isso que a igualdade moral, ela consegue isso. Por exemplo, talvez já tenha até dado esse exemplo aqui. Tem um jogo de futebol de base aqui na frente, de um campinho, vamos imaginar. E como os times estão precisando ganhar o dinheirinho, eles cercam todo o campo, mas com madeiras altas, tábuas, né? Aquelas tábuas, e fica aquelas frestas. E a turma mais alta consegue ver o jogo de cima sem pagar. E aí tá, a cena é o seguinte: tem dois mais altos e um baixinho. O que tinha baixa estatura, ele está olhando aí para a fresta, muito limitadamente. Não estou no cara, fica, foi ou não foi falta? Aconteceu ou não aconteceu? Aí o cara olha para ele, o outro não dá bola, não liga. Ele olha, espera um pouquinho, olhou, pegou um caixote, colocou do lado, sobe aqui. Ficaram os três assistindo da mesma forma. Vão concordar? Não necessariamente, mas estão tendo a oportunidade de ver o mesmo jogo na mesma forma. Isso é equidade, isso é igualdade moral, é nos dar a condição de, como irmãos que somos todos uma única família humana, nós podemos ver tudo acontecer da mesma forma, que cada um usa o seu livre-arbítrio, sempre respeitando o patamar evolutivo de cada um e a nossa caminhada. Outro fato importantíssimo: nós só vamos conseguir essa igualdade, esse planeta só vai evoluir quando a gente conseguir, de forma fraterna, darmos todos as mãos, independente de credo, orientação sexual, cor de pele, costumes, idioma, não importa, que nós somos criados por um único Deus. Divindade,
acima dele nada, abaixo dele só acontece o que ele permite. Ah, mas o meu Deus, um colega nosso de trabalho, eu não acredito, Deus, você não acredita no Deus que te falaram. Aquele sentado numa poltrona bonita, com 2 anjos, com asas brancas tocando arco. Ele você também não acredita, amigo. Mas um ser supremo que tudo criou, bom, mas sob esse ângulo sim. Poxa, nós evoluímos, né, pessoal? Isso talvez fosse uma ideia lá de trás, talvez nossa mesmo, de um dia. Entende? Então é bem bacana. Aí você começa a entender que para que a gente consiga avançar, nós precisamos ser fraternos. A irmã aqui anunciava, atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? É amor ao próximo. O que é amor ao próximo? É olhar o próximo, se colocar na posição dele e dar as orientações que você aprendeu e trocar. Não é você pegar o evangelho e abrir, aqui diz isso, não. Você tem que entender o que está acontecendo, escutar muitas vezes, não precisa nem falar. Você vai só orientar em pontos básicos. Isso é orientação fraterna. Você não vai criticar, porque não cabe a você, nem a mim, nem a ninguém julgar quem quer que seja. Então nós temos que ter esse tiro de entender que nós não temos a condição mínima de apontar o dedo para quem quer que seja. Quem somos nós? Então, atendimento fraterno você tem que ser altruísta, você tem que estar lá, entendendo e escutando, e orientando com base no Evangelho, sim. O Evangelho é o conjunto dos ensinos de Jesus, mas tem que ter esse entendimento que você não é, que você está achando que ele está fazendo errado, você já fez um dia, hoje está fazendo junto, porque você está identificando uma falha. Então, peraí, quem tem condição aqui de botar dedo em ninguém? Ninguém. Então, fraternidade é muito mais do que a gente pensa. Fraternidade é respeito ao próximo. Já se pensaram, o que é o respeito? A gente fala tanto, me respeita, não é isso? Não escuta isso? Respeito fulano, respeite vovô, respeite... O que significa respeitar? De onde vem essa palavra? Vem do latim respecto, que significa ver de novo. O que é ver de novo? É olhar aquele irmão, não mais de forma transparente, não mais de forma indiferente, mas olhar ele como irmão que é. Isso é respeitar. É entender as diferenças. Mas vovô é muito atrasado. Não é ele que tem que acompanhar você que tem que entender a geração dele. Se não fosse ele, você não estava aqui. Porque seu pai não estaria, você não estaria aqui. Ou a mamãe, ou o que seja, não importa. É muito importante entender as coisas para que a gente possa praticar. Entende? Então é muito fácil falar um monte de coisa, mas mostra na prática. Por que Jesus ensinava de uma forma ímpar? Porque Jesus vivenciava. Ele acabava de explicar uma coisa e você olhava ali fora e ele estava fazendo exatamente. Um dos exemplos assim, de Jesus, quando ele fala da fraternidade como um sentimento único, universal, é aquela passagem onde ele está lá e eles vêm chamá-lo. Sua mãe e seus irmãos estão chamando lá, um rapaz e mãe, né? E ele diz, quem é minha mãe, que são meus irmãos? Naquele momento ele está universalizando, nos colocando todos como irmãos. Ele não disse nada demais. Ele tinha o maior respeito pela mãe, ele amava a mãe. Entende? Então ele olhava todo como irmão, sim. Ele olhava. Então é muito bacana a gente entender, pegar o Evangelho e começar a puxar para o nosso dia a dia. Porque quanto mais evoluirmos, mais ele vai estar atualizado para nós. Você vai ver, antigamente eu escutava, o Evangelho aí está morto, é para você que não entende o que está lendo, infelizmente. Porque o maior analfabeto não é o que não sabe ler, pessoal. É o que lê e não sabe o que é que leu. Esse é o pior. Porque o cara que não sabe ler, se você explicar, ele vai entender. Olha, o cara que lê e não sei o quê. Não faça isso. Mas, estamos buscando a fraternidade, com a igualdade, com a equidade.
Aí nós vamos buscar o quê? A liberdade. Mas nós vamos nos libertar de quê? Já que nós estamos falando uma linha espírita, cristã, o que é que nós vamos amenizar para nós, ficarmos mais livres? Da dor, do sofrimento, da violência. E aí a gente vai buscar, vai começar a construir, tijolinho a tijolinho, aquilo que a gente procura muito, que é a paz. A propósito, né? Felizmente, nós ainda conseguimos ser muito fraternos, como deveríamos ser, nos momentos de dor. Olha aí que porcaria isso, perdão da palavra. Por que precisa acontecer uma coisa ruim para que as pessoas comecem a se introspectar e ver o tamanhozinho que a gente é? Perguntaram para um grande filósofo nosso aqui, eu gosto muito dele, acho que é Cortella, né? Acho que é ele. Perguntaram para ele com quem é que você está falando? Com quem você pensa que está falando? Ou não, quem é que você pensa que eu sou? O cara perguntou para ele. E ele disse, você tem um tempinho? Ele disse, tem. Então vem cá. Ele abriu o celular e colocou uma imagem da galáxia nossa aqui. Você está vendo? Milhões de pontos? Pontos maiores, pontos menores. Está vendo esse pontinho pequenininho aqui? Isso aqui é a Terra. Quem é que você acha que você é e quem é que você acha que eu sou? Menos que um grãozinho de areia, né? Então a gente tem que começar a se entender, a se buscar essa igualdade, porque infelizmente é pela dor ainda que as pessoas se deixam tudo de lado. Paulo tem os que estudam, muitos de vocês estudam, sabem que tem aquela carta das lágrimas, ou carta de lágrimas, né? Que, se eu não estiver errado, foi uma das últimas cartas de Paulo. E tem uma passagem que ele tinha um desejo muito grande de ir para Roma, né? E armava e não dava, e chegou um momento que ele estava com tudo pronto, no outro dia cedo ele já ia partir, né? E bater a porta dele. O Paulo está por aí? Está. Paulo, Tiago pediu para que você fosse. Está lá para consertar que está isso. Mas como assim? E Tiago foi o maior desafeto dele. Eles tinham, não que brigassem, mas tinham opiniões muito contrárias. Num primeiro momento ele pensou, o que ele quer que eu faça lá? Mas aí eles já havia recebido o que ele precisava, as intuições corretas, senão partimos amanhã cedo. E a espiritualidade disse, não se preocupe, você vai a Roma, não se preocupe. E realmente, mais tarde ele foi, mas preso, né? Então foi interessante, mas foi. Ele foi. E ele sempre dizia que ele não era preso dos romanos, que ele não estava aprisionado pelos romanos, mas ele estava aprisionado por Jesus que estava dentro dele, que dava essas oportunidades de ele passar os ensinos do mestre. Olha que coisa mais linda. Está no Paulo Esteves. Então é muito interessante, né? Como a gente vê a grandiosidade desse apóstolo da paz, né? Essa criatura fantástica. E ele, finalmente, ele vai, auxilia Tiago, faz as pazes, se tornam grandes amigos e acontece que ele acaba sendo preso e entra no naviozinho, vão para Roma. Ele era uma criatura muito bem, né? Então ele faz uma amizade muito grande com o centurião que estava naquele barco. Olha como é que são as coisas, para ela chegar na dor, para entender. E aí, essa amizade chegou num ponto tal que o centurião soltou as algemas dele, não, tem liberdade. Só que chegando lá, você me prende de novo. Ótimo. Então ele andava para o navio de boa. E de repente ele chamou o centurião e disse assim, olha, eles pararam lá numa ilha, porque já era uma região, já estava próximo do inverno, e o inverno ali o bicho pegava. E ele diz o seguinte, eu estou contando com detalhes, tá pessoal, é rapidinho. É melhor ficarmos aqui, que nós vamos ter uma grande tempestade pela frente. Paulo era um médium fantástico. E aí o centurião que era amigo vai dizer para o comandante, ó, o prisioneiro está dizendo que nós vamos ter uma grande tempestade. O
cara olhou para o céu, vai dar bola para o prisioneiro, vai dar maluco. 2 dias navegando, aquela calmaria, tudo bem lá. No 3º dia depois, que, conforme Paulo disse, fechou o tempo, ficaram 2 semanas em tormenta. O que eles tiveram que fazer? Jogar os excessos de carga para não afundar. Aí, naquele momento, todos se igualaram, que interessante. Não tinha mais um grande mercador, não tinha mais o soldado, não tinha mais o comandante, estava todo mundo assustado, porque se afundasse, morria tudo, né? E aí Paulo aproveita para dar um ensino, né? Se nós agíssemos como estamos agindo aqui, tirando todas as nossos pesos em terra, nós já estaríamos com um mundo muito melhor. E ele dá mais esse ensino. Então, ele é uma criatura que era extremamente fraterna. Ele já estava livre da dor, porque ele não tinha mais. Ele tinha dor física, porque ele era um ser humano comum, mas não tinha, era uma pessoa muito tranquila. Tanto que os caras estavam tudo empolvorosos, ele estava tranquilo. Então é muito diferente, né? Então é muito lindo a gente trabalhar esse sentimento, mas entender o que é ser fraterno. É você olhar para o seu próximo e ver uma dificuldade, não pede que ele venha até você, vai você dele, cara. Isso é o convite, de sermos fraternos. Porque Jesus ia ao encontro. Os que mais precisavam dele asseveravam, né? Não são os sãos que precisam de remédio, né? São os enfermos. E o remédio, claro que ele não estava receitando nenhum Tilenol para ninguém, né? Ele ia lá, sabia que as pessoas tinham a necessidade e não escolhia, ensinava para todos de uma forma única. Então, ele sim, fraterno e amor acima de tudo. Tem uma mensagem do Espírito Lancelot, uma psicografia de João Nunes Maia, que o Lancelot vai dizer uma coisa para nós bem legal. Uma coisa que nós já sabemos, hein? Está faltando amor nos corações de todos nós. Sabe que quem não sabe disso, né? Mas onde existe amor, as armas se transformam em arados e em outros aparelhos e ferramentas. E não se transformam em ferramentas, e se transformam em ferramentas de vida e não de morte. Para conseguirmos a paz, basta que as nações aceitem 2 mandamentos, onde Jesus sintetizou todas as leis e tudo que foi dito pelos profetas. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É isso. Não é tão difícil assim, né? É muito bonito, meu Deus. E o Chico, né, também nos diz uma coisa muito bacana. Se um dia te encontrares em situações tão difíceis que a vida vai te parecer um cárcere sem portas, não desesperes, ore em silêncio e confie em Deus, chamando a ter a fé raciocinada. Essa é que vai nos ajudar a raciocinar. Esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Aí, Chico, nosso Chico. Né? E são muitos exemplos de fraternidade, esse sentimento do amor ao próximo, de você respeitar o outro. E esse exemplo, quando nos dá uma noção real de respeito, de visibilidade ao nosso próximo, que muita gente fecha os olhos mesmo, parece que o cara é invisível. Só porque ele está numa situação de momento inferior à sua, socialmente falando, você passa de lá, ixi, era mal, e não sei o quê. Mas na hora que aperta, se tiver lá para cair, vai despencar, ele não vai olhar. A primeira mão que vier será. Por que tem que ser pela dor ainda? Por que as famílias ainda precisam se reunir de forma totalmente aberta, apenas em situações difíceis, como um velório, por exemplo, onde aí você convida todos que vieram vão ser muito bem-vindos. O primo que cheira mal, o outro que tem o dente cariado, o outro que está com as unhas grandes, é tudo
todo mundo é igual, você vem, abraça, chora, lamenta pela dor. Por que não reunir esse mesmo grupo pelo amor? Quem tem mais dá para quem tem menos, e aí? Por que não fazer isso? Ah, mas não, o que é que o meu vizinho, o que é que o meu investidor vai dizer de mim? E por aí vai. Poxa, a gente tem o caminho do amor, vamos seguir esse aí. Quer um exemplo bonito de fraternidade, de respeito? Essa é uma história verídica. Aconteceu na Espanha. No final de 2012, teve uma grande corrida de final de ano na Espanha. Estavam alinhados todos e tinha uma criatura que ela era... Essa vai ganhar, era um queniano. Porque queniano eu estou acostumado a fugir de onça, né? Então, quem corre de uma onça, um de nós, coitado, né? Os caras correm muito, pode ver. Quando eles estão competindo, é muito difícil ganhar dos caras. Porque eles são muito rápidos. E aconteceu um fato interessante. Esse que era o favorito, ele deu uma distância tão grande no segundo lugar, que era um espanhol famoso, corredor e maratonista, que ele chegou assim, a poucos metros de cruzar a linha de chegada e pensou que tinha acabado, porque não tinha ninguém. Aí começou a conversar, tirar foto e não sei o quê. De repente, uns minutos, chegou o espanhol, que era o segundo. O espanhol olhou aquilo, não acreditou, meu Deus. Aí chegou para ele, claro que ele não entendia o idioma dele nem o outro dele, né? Ei, ó, apontou para... Aí o queniano não entendia, passou a mão no queniano e empurrou. Olha o respeito, olha a visibilidade. Empurrou o queniano para ele cruzar a linha na frente, porque ele era realmente o vencedor. Ele estava muito na frente. E aí a imprensa caiu no sarrafo esse mano, cara. Como é que você fala coisa dessa? A Espanha ia te ovacionar, você ia ser o ganhador. Quem mandou aquele touro ficar ali no seu... Olha como é que é a mentalidade, pessoal. Como é que ele responde? Como é que eu vou ganhar uma corrida que eu não ganhei? Ele era muito melhor do que eu. Ah, mas isso não é justificativa. Bom, então eu tenho uma para você. Era televisionada já a corrida. O que é que eu vou dizer para minha mãe quando eu chegar para ela e dizer: mamãe, ganhei a corrida? Como é que eu vou dizer para ela isso? Que moral nenhuma, porque eu não ganhei, eu sou o segundo, que é muito bom para mim, o cara é muito superior. Isso é fraternidade, pessoal. Isso é amor ao próximo, isso é visibilidade, isso é respeito ao teu próximo. É isso que é o convite que a gente faz para todos. E o lembrete, vamos começar o ano com o lembretezinho que o Crispim sempre gosta de dar. Vamos falar para quem a gente ama, que a gente ama. Vamos falar, vamos aproveitar. Enquanto está encarnadinha ali, vamos aproveitar. Vamos dizer: pessoal, eu te amo. Minha mãe, eu te amo. Minha mulher, eu te amo. Mas para que vai dizer eu te amo, rapaz? 60 anos casado, eu já sei. Ela já sabe que eu amo. Diz que é bom, é saudável. Fala que ama. Abrace. Não é? Tão bom, né? E muitos não dizem. E aí, o que acontece? Como aconteceu, que eu já falei aqui, eu tenho certeza. A gente estava na humildade, que é de onde nós viemos, humildade do apóstolo, e falávamos sobre fraternidade. E no final, um senhor disse assim: olha, Crispim, sou cara, vou fazer 60 anos de casado. Amanhã de manhã cedinho, eu vou dizer para minha mulher que não. E o cara só 8h30 da noite. Mas agora ele diz: ah, não, amanhã eu digo. O que aconteceu? Ela desencarnou à noite. E aí? Quem é que mais se descabelava na frente de um corpo sem vida? Ele, por causa do remorso. Entendeu? Porque remorso é aquele sentimento que você podia ter feito e não fez. E lágrima de remorso te queima. Agora da saudade alivia, né? Não é assim? Eu não sei se a gente tem tempo hábil para isso. Vou perguntar para a irmã. Mas eu acho que nada melhor que começar um ano que a gente se abraçando. É permitido, irmã? Podemos nos abraçar? Pode. Então vamos nos abraçar. Olha aí, por favor. Olha que maravilha. Que coisa boa, hein? Olha só que movimento.
Irmão. Impacto coletivo que está rolando aqui. Impacto coletivo, hein? Obrigado. Os equipamentos que tu não ganha lá. Obrigado. Abraço do bonito. Obrigado, querido. Vamos encerrar.